Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo bem. Nessa tarde, eu quero falar da palavra de Deus, quero falar de um profeta muito abençoado, Elias. Elias era um profeta muito abençoado, né? Obediente a Deus, e Deus falou com ele assim: ó, isso aí está escrito lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 18 em diante, que está escrito isso. Aí Deus falou com ele assim: você vai em Sarepta, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que ela vai cuidar de você, vai te alimentar. Sabendo Deus que aquela viúva, né, era muito pobre, né, mas Deus tinha já um plano para Isaías ir lá, né, para Elias ir lá e ali levar a bênção, né. Então Deus usou ali ele, o profeta. Chegando lá, ele viu na entrada da cidade já uma mulher, né, catando lenha para fazer a comida. Aí ele foi e falou com ela: ó, traz-me um pouco de água para mim, para que eu beba. Aí quando ela virou para ir pegar a água, ele disse: e também um abocado de pão. Aí ela foi, virou para ele e falou: olha, a única comida que eu tenho é um punhadinho de farinha e um pouco de azeite. E eu vou fazer a comida para o meu filho e para mim, para que nós comemos e morramos, né? Que ia morrer. Nós vamos comer e vamos morrer, porque aqui não produz nada, porque não está chovendo, né? Não está produzindo nada, né? Aqui tem uma fome. E as viúvas naquela época, né? Fala dessa viúva, mas tem várias viúvas, né? Na Bíblia. E essa viúva, na época, as viúvas não tinham direito, elas ficavam desamparadas quando os esposos morriam, né? Não é igual agora, que os esposos morrem. A viúva muitas das vezes fica com a pensão dele, né? Do marido. Outras das vezes ela também é aposentada, ela tem o salarinho dela. Então, as viúvas hoje em dia não ficam desamparadas, né? Aí ela pegou e falou isso, ele falou: não, faz para mim primeiro, depois faz para ti. Olha só, né, irmãos, que coisa maravilhosa, porque ela tinha falado para ele que não tinha, que só tinha um pouquinho. Ele falou: faz primeiro para mim, depois faz para ti, né? Que confiança maravilhosa, que fé, né, daquele profeta, né, de falar assim. O que hoje em dia falta muita fé no meio do povo de Deus, falta muitas das vezes fé para nós, né? Falta nós ter fé para nós alcançar, ter fé de poder falar, profetizar e saber que aquilo ali vai acontecer. Aí o que ela fez? Ela fez a comida, ele falou: pode fazer, porque assim diz o Senhor, porque se você fazer, não vai faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija. Pois ela fez. Aí ele comeu, aí multiplicou o azeite, multiplicou a farinha, então não veio a faltar mais para ela, nem a farinha, nem o azeite, e nem comida nenhuma mais, porque Deus abençoou, né? Aí, graças a Deus. Então aí Deus resolveu o problema da viúva, né? Deus abençoou e multiplicou ali para ela, né? Fala também de uma viúva ali no mesmo livro de Reis, só que é o segundo Reis, né? No capítulo 4. Ali já fala de outro profeta, Eliseu. Eliseu, ali aquela mulher, o esposo tinha também morrido, né? E ela, quando ela se viu ali no aperto, os dois filhos, os credores queriam pegar os filhos para pagar a dívida, porque o marido dela deixou dívida para pagar e ela não tinha como pagar. Aí ela foi atrás do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu perguntou para ela, né? O que tens na tua casa? Ela disse: eu não tenho nada, né?
Aí ela falou, se não um pouquinho de azeite que eu tenho dentro de uma botija. Aí ele falou, pois vai para sua casa. Entra no pé de vasilha para os vizinhos. Vasilha não poucas, muitas vasilhas. Entra dentro do seu quarto e fecha a porta, né? E ali ela fez isso. Ela fez, né? Entrou no quarto, fechou a porta e os levou vazia. E ali o azeite foi caindo dentro daquelas vasilhas. Foi caindo, foi caindo, foi caindo. Quando ela pediu mais vaso para os filhos, acabou os vasos. Aí o azeite parou, né? Quer dizer, o azeite parou, mas ele não acabou. O azeite, irmãos, ele tem símbolo na nossa vida de Espírito Santo, né? Tem o Espírito Santo na nossa vida e às vezes os nossos vasos estão emborcados. Precisamos tirar a tampa do vaso para o azeite cair e não deixar que esse azeite venha secar, né? Se você achar que o teu azeite está pouco, se eu achar que o meu azeite está pouco, vai orar a Deus, fecha a porta, ora no seu quarto, secretamente, que somente Deus vai escutar a sua oração. Ali dentro desse quarto, dentro do meu quarto, a gente vai orar e clamar a Deus e pedir a misericórdia, e pedir para Deus abençoar, para Deus salvar, para Deus curar. Oh, aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus está falando nessa tarde, através dessa palavra, que o Senhor Jesus maravilhoso, abra as tampas dos teus vasos e deixa o azeite derramar, porque o Senhor Jesus, ele não tem limite nas nossas vidas. Fechar a porta, que nós entramos no nosso quarto, quando nós fechamos a nossa porta, ali nós temos uma intimidade com Jesus, e nós vamos buscar a Jesus, e nós temos que fechar a porta para muita coisa na nossa vida, fechar a porta para fofoca, fechar a porta, irmãos, para muita coisa, para desobediência, fechar a porta para o engano, né? Não deixar que o inimigo venha nos enganar, porque o que tem de enganamento nesse mundo não está escrito, de pessoas que dizem que muitas das vezes ele é crente, mas às vezes ele não é, às vezes ele vem somente para atrapalhar a sua vida, né? Mas Jesus não, Jesus ele não engana nós. Você entra dentro do quarto e vai orar a Deus, e Deus vai te abençoar, e Deus vai me abençoar. Então essa palavra nessa manhã, não diga que você não tem nada, porque você tem Deus. Eu não posso dizer que eu não tenho nada, porque eu tenho Deus. Muitas das vezes nós não temos um emprego, muitas das vezes nós não temos uma casa própria, muitas vezes nós não temos um carro, muitas das vezes nós não temos riqueza, mas nós temos Jesus. Nós somos ricos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, quando Ele fala, quando Deus fala, está falado. Deus, quando Ele dá uma palavra para nós falar, nós temos que falar, né? Doa o que doer, seja palavra para edificar, ou seja palavra também para exortar. Nós temos que falar, né? Que o Senhor Jesus nessa tarde, né, receba esta aleluia, meu Pai, o nosso clamor, né? Venha abençoar a sua vida, a minha vida. Entra no seu quarto, fecha a porta, né? Porque Ele vai olhar para os seus problemas, para as suas causas. Não conta os seus problemas para vizinho, não conta os seus vizinhos nem para A, nem para B. Conta para Jesus, né? Conta os seus problemas para Jesus, porque só Jesus, Ele garante a vitória na nossa vida, porque Ele é o nosso Consolador amado, né? Ele é o nosso guia, o nosso mestre, é só Ele na nossa vida, né? Então tudo que nós temos que fazer, nós temos que consultar o nosso Deus, não fazer nada da nossa vontade, mas fazer as coisas que é da vontade de Deus. Então que nessa tarde, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, dessas viúvas, né? Fala também de uma viúva por nome Ana. Ela era viúva, ela tinha 80 e poucos anos, ela vivia no templo, né? Filha de Fanuel, aí já é no Novo Testamento. Fala dessa viúva também, que ela vivia no templo em jejum e oração, e falando somente dele, falando de Jesus, pregando a palavra do Senhor Jesus. Ela era viúva também, né? E tinha vivido com o esposo 7 anos,
mas depois o esposo morreu e aí ela ficou viúva e ela não afastava do templo, ela falava de Jesus, né? Somente de Jesus ela pregava o evangelho, né? Todo momento da vida, e em jejum e oração. Então, que Deus venha nos abençoar, que nós possamos ficar aí, né, como essas viúvas, né, firme na presença do nosso Deus, porque o Senhor Jesus é maravilhoso, né? Em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor nessa tarde. Fica na santa paz de Deus, que Deus te abençoe nessa tarde. Até o próximo vídeo. Tchau.